Boa noite a todos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, nossas exposições semanais dos textos bíblicos. Nós estamos acompanhando o Evangelho de Mateus, fazendo a exposição dos capítulos 24 e 25, que é o sermão profético de Jesus. Nós teremos hoje a presença do professor Hélio, que está fazendo a exposição junto conosco, mas devido a um problema pessoal, ele não pôde estar conosco hoje, mas semana que vem ele está conosco novamente para dar continuidade. São dois capítulos, mas que são bastante polêmicos, né? A gente discute bastante temas, bastante coisas aqui, e aí nós vamos, então, dar continuidade na aula de hoje, encerrar o capítulo 24, e aí semana que vem, quando a gente iniciar o capítulo 25, a gente, se Deus assim permitir, já contamos com a presença do irmão Hélio para estar conosco novamente, para estar prosseguindo, então, com a exposição do texto bíblico. Bom, nós vamos, então, orar para iniciar. Você que nos acompanha no Zoom, pelo YouTube, pegue sua Bíblia com sua versão e sua tradução, e a gente vai dar continuidade, então, ao capítulo 24. Então, nós vamos fazer uma oração para iniciar, então, nossa exposição da semana. Deus querido, nós queremos inicialmente, Senhor, te pedir perdão dos nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros, te louvar por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar fazendo exposição de tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos alerta para a tua vinda, que é tão iminente. Nos edifica mediante tua palavra e nos prepara mediante o teu Santo Espírito para o teu retorno. Em nome de Cristo, abençoa todos os espectadores e os investigadores da Bíblia. Amém. Bom, então vamos lá, galera. O capítulo 24, na semana passada, a gente fez a exposição do capítulo, do versículo 1 até o 22, quando a gente tratou do início do sermão profético de Jesus, sobre a dúvida dos discípulos em relação às afirmações de Cristo sobre a destruição do templo e sobre sua vinda iminente. Vamos relembrar que o capítulo 24 e 25, Jesus está respondendo ali, né, duas perguntas principais feitas pelos discípulos. Quando seria o cumprimento da destruição do templo e a vinda de Jesus? Vamos lembrar também que, segundo o comentário histórico-cultural da Bíblia, que nós lemos semana passada, a resposta de Jesus a essas duas perguntas, elas são intercruzadas. Mateus, em muitas vezes, durante esse relato, ele vai cruzar a resposta para essas perguntas. Então, cabe a nós, leitores, né, e estudiosos do texto de Mateus, fazer a diferença do que Jesus está se referindo. O que Jesus está dizendo quando ele está se referindo à destruição do templo e o que ele está afirmando quando ele está se referindo à sua vinda. Então, fica fácil, até de certa forma, para a gente fazer essa diferença, porque quando a gente olha para a destruição do templo, a gente está olhando para o passado, para o ano 70 da Era Comum. Então, alguns aspectos que são pertencentes a esse acontecimento histórico é muito forte aqui no Evangelho de Mateus. Por outro lado, muitas evidências e elementos aqui apontados por Jesus, que fazem relação à sua segunda vinda, não aconteceram ainda e são reservados para um tempo futuro desconhecido pelo homem. Sobre essas afirmações, se dão, então, correntes escatológicas que tentam, então, definir a sequência dos acontecimentos. A escatologia é o estudo do tempo do fim. E dentro da escatologia, a gente tem correntes escatológicas, visões escatológicas, que se diferem em que sentido? Elas se diferem na ordem dos acontecimentos e alguns acontecimentos específicos. Vamos, por exemplo, nenhuma corrente escatológica nega a vinda de Jesus. Entretanto, a corrente pré-tribulacionista diz que ela vai ocorrer antes de um período de tribulação. Já a corrente pós-tribulacionista afirma que ela vai ocorrer no final de um grande período de tribulação e a mid-tribulacionista durante um período de tribulação. Então, são visões que não negam a vinda de Jesus, mas só divergem e discutem quando ela vai acontecer, a ordem dos fatos, né? Aqui nós vamos fazer referência a essas diferentes visões e a gente vai ver, mediante o texto bíblico, qual afirmações a gente pode acatar e quais as que a gente pode descartar, desde que não esteja em contradição
com o sermão profético de Cristo, com os outros escritos da literatura escatológica, apocalíptica, né? Como Daniel, Zacarias, né? A gente tem Tessalonicenses também, e também os acontecimentos que nós podemos vislumbrar. Então, vamos lá. A gente parou no versículo 22, né? Sobre Cristo falando sobre o tempo de calamidade que viria sobre a Judéia em relação à destruição do templo. Ele fala que se aquele período não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam. Jesus está se referindo, então, ao ano, o período que vai de 66 a 73 depois de Cristo, em que houve ali a guerra romano-judaica, em que a maioria dos judeus foram mortos, muitos foram vendidos como escravos, exilados, muitos cristãos que ainda haviam em Jerusalém se salvaram, né, pelo fato de serem cristãos. É sobre esses escolhidos que Cristo está se referindo aqui, né? E sobre alguns judeus que ainda não haviam se convertidos, mas haveriam de se converter após os acontecimentos terríveis daqueles anos, que foi a destruição de Jerusalém no primeiro século. O versículo 23 até o 28, Jesus então vai falar sobre os falsos messias, os falsos cristos. Eles são um prenúncio, são um sinal para a sua volta. Um dos sinais que Cristo vai apontar para a sua volta é o surgimento de falsos profetas, de falsos messias, que reivindicariam para si o direito de ser o Cristo, reivindicariam para si o direito, né, de ser o Messias, né, a figura de Cristo, e levaria multidões atrás deles. Então, a gente vai ler aqui os versículos iniciais e a gente vai fazendo a exposição. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. Se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, será assim a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Algumas coisas importantes que Cristo está se referindo aqui. Surgimento de falsos mestres, falso Messias. Isso não é vedado ao século XX, ao século XXI. Pouco tempo depois de Cristo morrer, e um pouco até antes de Cristo nascer, a Judéia já convivia com movimentos messiânicos, com movimentos revolucionários, em que figuras revolucionárias históricas se autodenominavam Messias, se autodenominavam líderes religiosos. A gente tem Judas, o Galileu, antes de Cristo. A gente tem, durante a época da destruição do templo, os Eleazar, que foi empossado sumo sacerdote pelos zelotes e sicários, e foi tido como Messias. A gente tem, no ano 130 depois de Cristo, Bar Kokhba, que foi o líder da terceira revolta romana contra Roma, que um rabino Akiva, um fariseu, considerou Bar Kokhba como o Messias. Bar Kokhba morreu no ano 135 depois de Cristo, foi assassinado pelos romanos em guerra. Então, veja, muitas figuras surgiram, inclusive no livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem a figura de um certo Teudas, que foi um falso profeta que surgiu durante ali a época do ministério dos apóstolos e que levou sobre si muita multidão, muita gente, e enganou muita gente durante os anos iniciais da igreja. Então, esse movimento de falsos messias, falsos apóstolos, desde que a igreja foi fundada, desde que Cristo foi assunto aos céus, surgem falsos messias e surgem falsos cristos. Agora, veja como Cristo ele nos coloca para a gente diferenciar quem de fato é ele e quem de fato não pertence a ele. Ele vai dizer que uma das características desses movimentos falsos, desses profetas falsos, é a questão do ocultismo, a questão do segredo. Normalmente, esses movimentos messiânicos, principalmente na Judéia, eles pregavam a separação do povo da vida comum. Eles pregavam um afastamento para um deserto, viver uma vida asceta. A gente tem, por exemplo, na Idade Média, né, o movimento do monastério, que as pessoas elas
elas se desligam da vida secular e vivem num mosteiro ali isolado, esperando o cumprimento de alguma promessa, tentando não ter contato com as práticas mundanas. Isso vai muito em contrário, né, o que Cristo ele vai dizer, né? Porque o Cristo ele vai querer a igreja justamente no mundo, fazendo oposição ao mundo, sendo luz no mundo. Se Cristo quisesse uma igreja isolada, Cristo teria, com sua ressurreição, isolado a igreja em um jardim, em algum país, em algum lugar. O propósito da igreja é brilhar no mundo, nas trevas. Então, sendo o propósito da igreja esse, se assemelha também ao seu líder, Cristo. Veja o que Cristo vai dizer aos fariseus e aos próprios discípulos. Nada que eu fiz para vocês, eu fiz em oculto. Muito pelo contrário. Tudo que eu falei, tudo que eu fiz em luz. Eu fiz na claridade, para que vocês vejam e contemplem as minhas obras. Então, as obras de Cristo nunca foram ocultas. As obras de Cristo nunca foram escondidas dos outros. Muito pelo contrário. Ele fazia para que as pessoas vissem, testificassem e crescem de que ele era o Messias. Baseado nisso aí, a gente já pode pensar em certas correntes escatológicas que falam sobre certos eventos ocultos, certos eventos vedados. Isso vai muito de encontro a todo ministério messiânico de Cristo, em que ele vai dizer justamente o contrário, que ele revela as coisas aos pequeninos e faz as coisas abertamente, né, para todos, para que o povo creiam nele. Então, esses movimentos messiânicos, eles costumam arrastar multidões para o deserto, para as montanhas. Então, isso era uma das características, arrastar as pessoas para longe da vida secular. Outra característica era se esconder. Muitas pessoas, né, acreditavam que o fim do mundo era iminente, era próximo, e se escondiam. Cavavam-se em buracos, se escondiam em cavernas, iam para terras longínquas com medo de um fim eminente e um juízo iminente. Bom, o que Cristo vai dizer é que a sua volta não será caracterizada por segredos. Não vai haver mistério, não vai haver segredo na volta de Cristo. Ele deixa isso muito claro, numa linguagem muito clara. Ele vai criticar esses movimentos messiânicos que são fundados em algo secreto, em algo escondido, e ele vai dizer o seguinte, olha, em relação à minha volta, ao meu retorno, assim como o relâmpago brilha no Oriente e se expande até no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Galera, eu quero ouvir de vocês o que vocês entendem pelo versículo 27. O que Jesus está querendo dizer aqui, fazendo essa metáfora do relâmpago? Porque eu fiquei muito em dúvida nessa metáfora que ele usa, né, para representar a sua vinda. Então, assim, é bem complicado de entender. Eu acredito que seja também a comparação da rapidez, de uma coisa que, assim, vai ser tão rápida, entende? Ok. E aí, quem mais? Porque Rápida pode ser uma coisa visível, né? Pois um relâmpago, quando um relâmpago se expande no céu, é um clarão que todo mundo vê, né? Perfeito. É uma coisa rápida, mas uma coisa visível. Perfeito. Veja, preste atenção no contexto do texto. O que o Rafael disse agora foi perfeito. Olha o contexto do texto. Cristo está criticando o que até agora? Esses movimentos messiânicos que pregam e divulgam um Messias secreto, um Messias oculto, um Messias que se esconde, que faz as coisas escondidas. Ele usa a metáfora do relâmpago justamente para ir contrário a essa crença de que a volta do Messias seria uma coisa secreta, seria uma coisa vedada. O relâmpago, quando ele brilha no Oriente, ele se expande até o Ocidente. Ele ilumina todo o céu, ele se expande. É impossível alguém não contemplar um relâmpago no céu quando um relâmpago acontece. Ele ilumina de uma ponta a outra. O que Cristo está querendo dizer é que sua vinda, a sua volta, será contemplada e visível a todos os olhos.
Então, não precisa ir para o deserto, não precisa ir para os montes, não precisa ir para lugar nenhum. Pensando na circunferência da Terra, gente, isso é muito profundo. A Terra ela é redonda, né? Uma circunferência. A gente sabe que enquanto aqui no Brasil é noite, no Japão é dia, né? O sol está brilhando lá, para a gente aqui está escuro. Você imagina agora a volta de Cristo. A Bíblia diz que Cristo ele vai voltar sobre Jerusalém, não é? Ali vai ser a grande volta dele. Ele vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras e vai colocar os seus pés. Mas, por outro lado, ele está falando que todo mundo contemplará a sua volta como um relâmpago. Ou seja, será um evento ao mesmo tempo local, mas também um evento global. John MacArthur, né, em seu livro A Segunda Vinda, ele vai dizer que isso é tão forte, isso é tão real, que o mundo em que nós vivemos hoje, veja só, né, quando acontece algum desastre do outro lado do mundo, em questão de minutos, a gente está sabendo aqui por causa da tecnologia. As câmeras ao vivo que filmam alguma coisa do outro lado do mundo já transmite para a gente aqui. Você imagina um evento como a volta de Cristo? Será o evento mais televisionado da história. Será o evento mais contemplado da história. Não tem como ser algo oculto, não tem como ser algo escondido. Porque o que Cristo está dizendo aqui é que sua volta vai ser algo tão espetacular, tão visível, que é impossível as pessoas não contemplarem. Então, assim como o relâmpago brilha lá no Oriente e se expande até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, todos contemplarão. E aí você imagina a magnitude do evento glorioso que vai ser. Então, dentro, né, do comentário que o Rafael fez, foi perfeito. A metáfora do relâmpago fala sobre isso, não é sobre rapidez, né? Não é sobre rápido, né? Aconteceu, papum, não. É visível, ele se expande, é visível a todos, de uma ponta a outra. Tanto é, pessoal, que veja só, no versículo 28 ele vai finalizar dizendo: onde estiver o cadáver, ali se ajuntará os abutres. Olha só, cadáver. Normalmente, o que se faz com um cadáver? O que se faz com um cadáver normalmente? Quando alguém morre, o que se faz com o cadáver da pessoa? Enterra. Enterra. Jesus está se comparando a sua volta aqui como um cadáver que não foi enterrado, mas que ficou ali, visível a todos. Ficou na terra. Quando o cadáver fica visível a todos, o que acontece? Se ajuntam os abutres. Para a gente parece uma metáfora um pouco estranha, mas no contexto da época de Cristo, ela é prática. As pessoas entendem o que ele está querendo dizer. Se você deixa um cadáver à mostra, as aves vão se ajuntar para devorar o corpo. Se você enterra, fica escondido. Mas ele está dizendo que a volta dele será semelhante a um relâmpago e a um cadáver. E a um cadáver que fica exposto, em que as aves se ajuntam para se alimentar. Diego? Ó o microfone, Diego. Graça e paz. Você estava falando aí acerca da vinda de Jesus Cristo, ela ser visível. Isso quebra um pouco a teoria, né, dessa raiz escatológica que defende que Jesus virá de duas formas. Uma forma invisível, né, para arrebatar a igreja, e a outra é numa forma visível, para julgar o mundo. Aí, nesse caso, você está falando nesse sentido, de que Jesus vai vir de uma forma só para arrebatar a igreja e julgar o mundo. Olha, baseado no que a gente vê no texto até agora, a gente não tem base bíblica nenhuma para um evento secreto. Muito pelo contrário, Cristo está criticando, e ele está dizendo que os falsos messias, que os falsos cristos, eles são caracterizados justamente por isso, por eventos secretos, eventos escondidos.
O que ele está dizendo aqui é justamente o contrário. Ele vai fazer as coisas totalmente visíveis, para que todos contemplem. Aí ele usa a metáfora do relâmpago e a metáfora do cadáver. Então, até aqui, a gente tem no texto, baseado no texto bíblico, de que a volta de Cristo será uma volta única, visível a todos e ponto. A questão do arrebatamento, né, a gente vai falar sobre mais isso na próxima aula, mas a gente já pode adiantar. No próprio capítulo 24, a gente vai falar também sobre essa questão, ainda hoje. A gente já pode adiantar, veja, até o século, se eu não me engano, 19, não havia na história da igreja a crença do arrebatamento secreto. Né? Até o século 19, veja, quantos séculos de teologia de história da igreja em que não havia essa corrente escatológica de arrebatamento secreto. E, por incrível que pareça, ela é a mais divulgada, ela é a mais propagada e que as pessoas mais acreditam. Então, a gente teve que se ponderar o que fez, né, essa ideia de arrebatamento secreto, né, ser tão aceita pela igreja, principalmente as igrejas mais comuns, mais recentes, né? As igrejas históricas mais antigas, elas, dentro de sua escatologia, elas não têm essa crença do arrebatamento secreto. Essa questão do arrebatamento a gente tem principalmente, né, por causa do texto lá de Paulo, lá de 1 Coríntios, né, capítulo 16, se eu não me engano, em que ele fala, todos seremos arrebatados ao som da trombeta. Mas Paulo está fazendo referência justamente a Mateus 24. A gente vai ver daqui a pouco Cristo falando sobre a trombeta e a reunião dos santos. Né? Nem Paulo diz que vai ser um evento privado. Paulo ele não fala em momento algum que vai ser um evento invisível, né? Que vai ser algo secreto. Paulo não diz isso, João não diz isso, Mateus não diz isso. Né? Isso aí é uma interpretação, uma corrente escatológica que depois se originou aí na história da igreja. Verdade, interessante. É porque você estava falando aí da questão usando os dois eventos, né, do abutre e do relâmpago que aparece do Oriente vai até o Ocidente. E realmente, quando a gente lê Mateus, capítulo 24, a gente vê claramente, né, essa questão de que a igreja não vai ter esses dois eventos, um evento escondido e outro evento que Jesus vai aparecer para todos, para poder julgar o mundo. E só vou interromper só mais um pouquinho. Não, eu ia complementar o que o Diego falou, porque a gente cresce, né, aprendendo essa teoria de que vai ter o arrebatamento, aquele de você sobe, a tua roupa fica, que nem alguns filmes evangélicos, né? E até mesmo as novelas. Então, assim, a gente sempre acreditou, eu mesma acreditava que ia ser desse jeito. Né? Ainda tenho muita dúvida em relação ao acontecimento do arrebatamento, mas, assim, eu acho que a maioria daqui aprendeu assim. E a gente parando para pensar, na Bíblia não tem relatos disso. Realmente não tem. Eu sei que, por mais que seja complicado o livro, tanto de Apocalipse como as referências que tem do livro de Mateus, né, sobre a vinda de Cristo, mas não fala, de fato, nessa questão daquela canção do Anderson Freire, das 7 trombetas. Então, assim, a gente simplesmente canta, a gente vai botando aquilo na nossa cabeça, a gente imagina tudo. O grande então, assim, problema, é uma coisa muito... O grande problema da igreja do século XXI é que a teologia dela está fundada em música e não na Bíblia. Então, a gente acredita muito em música, a gente acredita muito em letra de música. Tem gente que acha até, eu já ouvi de algumas pessoas recitando trechos de música dizendo que era versículo bíblico. Então, é algo espantoso. Se um cantor evangélico canta, então é verdade. Gente, a gente tem que ser crente bereano, tem que estar na Bíblia. E dentro dessa corrente escatológica, né, do arrebatamento secreto, todos os versículos, né? E aí eu lembro da novela, né, Apocalipse, né? Eu não estou aqui criticando essa novela, eu assisto toda vez que passa. Dentro da corrente escatológica que ela acredita, ela está ali fundamentada. Mas, assim, como um leitor da Bíblia e um crítico, eu tenho que falar que, vamos lá, por exemplo, na cena ali do arrebatamento e tal,
é uma série de versículos que eles colocam em cada cena e versículos isolados, totalmente fora de contexto, para demonstrar ali os eventos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão dos versículos isolados para fundamentar uma teoria ou uma corrente escatológica. Veja, foi o que a gente falou na semana passada. A gente pode ter convicção na soteriologia, pneumatologia, argeologia, a doutrina do Espírito Santo, mas soteriologia, a gente tem que ser muito cuidadoso, demais. O cuidado tem que ser dobrado, porque os textos que a gente tem são complicados. E se a gente pega um versículo de Apocalipse, pega um de Tessalonicenses, pega de Daniel, misericórdia, Daniel em si já é uma confusão, uma salada de fruta ali. Todo mundo sonha com o bode. Pega um de Daniel, pega um de Apocalipse, pega um de Mateus. Gente, eu posso fazer aqui uma nova corrente escatológica. Se eu pegar esses versículos e sortear o que está ali, posso fazer. Então, a gente tem que ter cuidado com a literatura, com um exame crítico do texto e nunca colocar nossa interpretação no texto, mas deixar que o texto fale por si mesmo, né? Então, assim, para a gente, que sempre que foi, por exemplo, a gente vem de um contexto pentecostal, mas não só as igrejas pentecostais acreditam nisso. Tem muito crente reformado que acredita em arrebatamento secreto, né? Um grande exemplo disso é o John MacArthur, né? O livro dele, A Segunda Vida. Mas a gente vê, de fato, que essa corrente, a gente tem vários textos colocados ali em uma sequência que alguém pensou, e não o contrário, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, e a gente vê, de fato, a gente vai continuar a leitura aqui vendo isso, que para a gente é muito mais difícil desfazer uma crença e tornar ela verdadeira do que aprender ela do zero. Você imagina dizer para um crente que a vida toda ele acreditou em arrebatamento secreto, depois de você chegar com a Bíblia e falar, irmão, não é bem assim o que a Bíblia está dizendo. Do que você chegar para alguém que está no início e explicar direitinho desde o início. Então, é muito complicado. É muito complicado. Para a gente finalizar essa primeira parte, para iniciar, o que eu quero dizer é o seguinte, veja, a gente não vai sair por aí dizendo, não vai ter arrebatamento secreto, o arrebatamento secreto não existe. Isso não edifica em nada. Tá? Isso não é matéria de salvação. Eu não vou estar discutindo na igreja, nem deixar de falar com o irmão, ou, enfim, causar contenda por causa de corrente escatológica. Agora, é claro que se uma pessoa morrer acreditando no arrebatamento secreto, também ela não vai para o inferno. A gente não está querendo dizer isso aqui, né? O que acontece é o quê? A gente está estudando, como estudantes e leitores da Bíblia, qual, de fato, né, dessas correntes e visões escatológicas melhor se enquadra com o contexto literário da Bíblia, né? E pelo que a gente vê ao longo da história, né, o que, de fato, tem se enquadrado dentro das palavras de Cristo. Eu achei interessante quando você trouxe esses dois exemplos. Não sei se ficou claro quando eu disse no primeiro áudio, mas tá legal? Bem melhor. Mas ficou claro demais quando você falou assim do exemplo do relâmpago e dos abutres, né? Porque assim, quando a gente está lendo o texto, a gente não tem essa visão. Pelo menos eu não tive essa visão. E conversando com alguns irmãos, né? Não discutindo, conversando normal, e eu falando para eles que eu acreditava que a igreja iria passar, né? Pela grande tribulação, essas coisas todas, ia ser arrebatada e o arrebatamento ia ser um evento único. E para me explicar, né, eu nunca tinha pensado assim, né, por esse lado, pela questão de Jesus estar usando esses exemplos para mostrar justamente que ele não faz nada em secreto, que tudo que ele fez foi justamente para poder as pessoas verem, comprovarem que o que ele estava falando. E isso deixou... Eu já acreditava na questão, né, da vinda de Jesus Cristo de uma forma visível, e isso me deixou mais ainda crente, né, nessa teoria. Justamente, Diego, vê só, duas coisas. Cristo não faz nada em secreto, e ele vai falando isso o ministério dele todo, que ele não faz nada em secreto. Nada vos deixei oculto. É o que ele vai dizer lá em João. E Paulo ele vai dizer também que Deus manifestou à igreja os segredos ocultos
desde o início dos tempos. Então, Cristo não guarda segredo da igreja. Cristo não guardou o segredo da igreja, né? Apocalipse está aí justamente para isso. É o quê? A revelação. Cristo revelando as coisas mais ocultas do mundo espiritual para a igreja no livro de Apocalipse. E só para a gente fundamentar aqui, essa corrente do arrebatamento, vê só, a corrente fala sobre o arrebatamento secreto, o que ela acredita? Veja, arrebatamento secreto, pum, a igreja subiu. Espírito Santo, tirado da terra. Os que ficam, grande tribulação, né? Aqueles crentes que ficaram, que não estavam firme com Deus, aí ficou. Aí vão ter que se virar durante 7 anos para se salvar e fugir do capeta, do anticristo, né? E aí vão ter que se desenrolar para salvar. Não sou eu que estou afirmando, é essa corrente escatológica, essa linha de pensamento afirma que quando a igreja é tirada, ela é arrebatada, também é tirado o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está na igreja, o papel do Espírito Santo é a igreja. Só que, ok, se o Espírito Santo é tirado, ninguém mais pode se salvar, irmão. Ninguém mais, não tem salvação. Acabou. Então, como é que o povo vai estar se salvando durante a grande tribulação se o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Isso é salvação meritória escrachada. É escrachada. Os que vão se salvar durante esse período vai ser mais crente até do que os que foram arrebatados, porque vão conseguir se salvar sem o Espírito Santo. Então, a gente vê certas explicações. A gente não atenta, né, para essas coisas, né? A gente, às vezes, não atenta para essas coisas que são coisas pilares da fé cristã. A conversão mediante o Espírito Santo, e que faz parte também de nossa educação cristã desde o início, né? Então, tem muita coisa que é muito complicada, né? A gente vendo assim, a gente vai vendo e realmente vai complicando esse estudo da escatologia dentro desses pontos. Lógica nenhuma. Vai repetir o que eu falei? Eu ia complementar o que você disse mesmo, entendeu? Porque você parando para pensar, não tem lógica nenhuma. Se quem convence a pessoa do pecado do Espírito Santo, qual vai ser o mutante que vai se converter sozinho? Então, assim, não tem como. É uma coisa, assim, absurda. É complicado, né? Então, vamos lá. Então, essa questão, até agora, a gente vê, então, que Cristo está falando sobre uma volta única e visível a todos. Vê só, a gente não está negando o arrebatamento. Ele vai acontecer. Tá? A Bíblia fala sobre os eleitos de Deus serem arrebatados. Sim. Mas o que a gente está dizendo é que não vai acontecer de forma invisível. Que até agora, o que Cristo está dizendo sobre sua volta é que é uma volta visível. Então vamos lá. Versículo 29. Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o final da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Vamos lá, galera. Quem aí, né? A gente já viu muitos louvores, né? Alguns mais antigos, uns mais modernos, que se utilizam também dessa linguagem poética e metafórica sobre a astronomia, sobre os sinais dos céus, sobre o sol, a lua, né? Sobre a volta de Cristo. Aí a gente tem Lauriette, Anderson Freire, esses cantores gospel que tem uma onda de louvores de Apocalipse, que a gente, quando é jovem, a gente tem um medo do caramba de ouvir, e quando o pregador começa a falar sobre essas coisas, a gente fica todo arrepiado querendo sair da igreja, não vai orar sem dormir, não vai dormir sem orar. Então, assim, é clássico A lua tá virando sangue, cuidado! É clássico, né? A gente vê aí, lua de sangue, aí o pessoal já pega Mateus 24, 29 e taca lá no Facebook. A besta que surgiu do mar. Olha aí os sinais. Galera, vê só.
Por isso que é bom estudar a Bíblia. Como é bom estudar a Bíblia, meu Deus. Não é a primeira vez que a gente vê essa linguagem na Bíblia, quando a Bíblia está se referindo a eventos em relação à volta de Cristo, ou eventos proféticos, ou catástrofes, eventos mundiais. Não é a primeira vez. Lembra, olha o livro de Daniel, por exemplo. Vê só. Daniel chamando o Império Medo-Persa de um urso com a costela na boca. O Império Grego de leopardo com asas. Né? O Império Romano de uma besta de metal cheia de pontas. A gente vê, por exemplo, textos em Isaías 13, Isaías 24, Ezequiel 32 e, principalmente, Zacarias 14. Abre aí Zacarias 14 para você ver o quão parecidos são esses textos em relação a essa linguagem poética de literatura. Veja, Isaías 14, versículo 6, vai dizer o seguinte, ó. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Então, veja aqui, linguagem poética falando sobre eventos astrológicos, né? Essa linguagem da lua virar sangue, dos eclipses, né? Isaías 13:10, Raiane. Isaías 13:10, Isaías 24:23, Isaías 34:4. São referências que a gente vê, exemplos dos profetas usando essa linguagem astrológica de alteração da ordem natural das coisas para falar de um evento grandioso, um evento sublime, né? Não é a primeira vez. Jesus, como profeta judeu, também está se utilizando dessa linguagem, também está se utilizando desse estilo literário para falar sobre sua vinda, esses eventos. Não é que literalmente vai acontecer essas coisas, né? Mas é uma maneira poética de se falar. Por exemplo, lá em Apocalipse, vai dizer que as estrelas vão cair do céu. Como aqui em Mateus 29. Mas vamos lá. A gente sabe que, fisicamente, isso é uma coisa impossível. Né? Isso é impossível, porque o que são as estrelas? O Sol, por exemplo, é uma estrela. A gente sabe que não existe nenhuma estrela menor do que a Terra. Então, a estrela cair do céu é uma coisa impossível. Você imagina o Sol cair na Terra. A Terra seria engolida pelo Sol, mesmo antes dele ter contato com ela. Então, você vê que são coisas impossíveis de acontecer, né? E é engraçado quando a gente é criança, né? A gente imagina mesmo, né? As estrelas caindo, tal, caindo em cima das pessoas, matando, tal, gerar destruição. É uma linguagem poética para se referir ao quê? Cataclismas, eventos astrológicos, alteração da ordem natural. Né? É que nem um amigo meu que dizia que morria de medo de ir à praia porque ele achava que uma hora ou outra ia sair uma besta do mar. Por causa de Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. Então, gente, não podemos levar Apocalipse ao pé da letra, essas linguagens poéticas ao pé da letra. Isso é coisa de sem noção. Não dá para fazer isso. Então, isso é linguagem poética, tá? Isso é uma metáfora, tá? É que nem quando a gente... Tá, eu vou falar um dica aqui. Ó. Quando a gente fala assim, Rayane acabou enfiando o pé na jaca. Quem não conhece o ditado vai imaginar a Rayane literalmente com o pé na jaca. Mas o ditado brasileiro quer dizer o quê? Que a Rayane se deu mal. A Rayane fez alguma coisa aí e se deu mal. Né? É uma comparação para você ver o estilo de linguagem, tá? Uma metáfora, né? Para a gente se referir a essas coisas. Então, Cristo vai dizer que a ordem natural das coisas vai ser invertida. O céu vai dar lugar à glória de Cristo e sua vinda gloriosa. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, montado num cavalo branco, como diz lá em Apocalipse 19. E haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Aí pensa comigo, por que a terra vai se lamentar quando vê Cristo Jesus
em glória, honra e poder descer dos céus. Porque é justamente um período em que a humanidade mais estará afastada de Deus, negando a existência de Deus e perseguindo a igreja na terra. No momento de maior tribulação, de maior perseguição, de maior pecado na história da humanidade, Cristo aparecerá com poder e glória montado num cavalo branco para resgatar aqueles que são seus e destruir o poder do pecado e o homem do pecado. Então veja que é algo glorioso, é algo magnífico. E olha o que ele vai dizer no versículo 31. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. O que é isso aqui, irmãos? O que é isso aí? O som da trombeta, os anjos descendo, pegando os escolhidos e reunindo os escolhidos. Como é que a gente chama isso? Como é que é o nome disso aí? Luciano já disse, né? O arrebatamento. Arrebatamento. As pessoas... Veja só. Cristo volta. Eu estou aqui no Brasil. Tem crente lá no Japão, nos Estados Unidos, no mundo todo, contemplando a volta de Cristo. Como é que a gente vai se reunir com ele? Ao som da trombeta, Cristo envia seus anjos para resgatar todos os escolhidos espalhados por toda a terra e se reunir a ele, naquele grande exército, aos céus, para derrotar as forças do mal. É isso que ele está dizendo. Tem um acontecimento visível. A corrente, né, pré-tribulacionista, o que ela vai dizer? Isso aqui é o arrebatamento secreto, né? É Cristo aparecendo somente para os salvos e chamando eles nas nuvens, né? Aí vai ter todo aquele período e tal. Mas não é isso que ele está dizendo. Vê só. No versículo 30, ele está dizendo, ó, aparecerá o sinal do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. É só os eleitos que vão ver ele? Ou é toda a terra que vai contemplar a sua volta? Ele já disse antes. Toda a terra. Todos. Agora, os que serão recolhidos pelos anjos, os escolhidos. Ao som da trombeta. Bate ou não bate com o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios? Porque ao som da trombeta soará a última trombeta. E nós seremos arrebatados com Cristo nos ares. É nesse momento que Paulo está se referindo. É esse momento aqui. E aí, qual é a ordem? Os que estão mortos ressuscitam primeiro, e depois nós que estamos vivos acompanhamos eles em seguida. É exatamente esse momento que Paulo está se referindo, baseado em Mateus 24. Então, de todas as partes do mundo, né? Tem uma corrente escatológica, galera, que acredita que o versículo 31, ele se refere ao período que nós estamos vivendo. Ele vai dizer que, na verdade, esses anjos são os pregadores, são os mensageiros que pregam o evangelho ao redor do mundo, no mundo todo, para que os salvos se reúnam com Cristo através de sua morte, né? É um pouco complicado essa visão, né? Por mais que ela faça um pouco de sentido, é complicado porque o contexto não nos permite acreditar nisso. O contexto aqui é o contexto de quê? De vinda gloriosa de Cristo. E o que ele está dizendo é que sua vinda será contemplada por todos e que ele reunirá o seu povo com ele nos ares. Rogério, quando eu era criança, eu lembro quando uma professora da EBD falou para mim que a gente, no dia do juízo final, a gente ia ter que lutar junto com o exército de Deus. Aí eu ficava imaginando, pô, eu lutando, eu no arrebatamento, né? Eu era uma criança, tendo que lutar contra os capetas. Sério, era literalmente isso que ela ensinava. Quem acreditava nisso eram os essênios, que era uma seita judaica
que moravam no deserto porque eles acreditavam que todo mundo era mau. E eles eram os escolhidos de Deus que aguardavam a luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Os essênios, eles acreditavam isso, que eles iam guerrear contra as hostes do mal no dia do juízo e seriam vitoriosos. Essa crença, ela perdurou durante a história da igreja por muito tempo. E nós temos muitos irmãos, infelizmente, muitos professores e pastores e mestres e tal, que acreditam nisso. Que acreditam numa luta. Eu lembro que meu pai, o Luciano, uma vez falou, eu não sei se foi o senhor, não sei se foi alguém que falou, que numa pregação, um certo pastor estava falando sobre o Apocalipse, volta de Cristo e tal, e disse que por pouco Satanás não vencia Cristo na grande batalha, no Armagedon. Por pouco Satanás não ganhava de Cristo. Mas, assim, a batalha vai ser tão disputada, vai ser algo tão sinistro, é um Vasco e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, Brasil e Argentina, que a gente não sabe quem vai ganhar no final. Então vai ser algo assim tão pau a pau que quase Satanás ganha com seu exército. Como assim? Que negócio é esse? É maniqueísmo? É um Deus do mal? É um Deus do bem, um Deus das trevas? Eles medem força? O quebra de braço? Isso não existe. Isso não existe. A Bíblia não diz isso. Eu não sirvo a esse Deus. Eu não sirvo a um Deus que briga com quebra de braço com Satanás. Apocalipse vai dizer muito claro que a besta, o falso profeta e o dragão serão desfeitos pelo poder de sua palavra. Pela espada que sai da boca de Cristo, ali o sinal, a metáfora da palavra dele, o sopro, ele vai desfazer os exércitos do inimigo. Não tem luta. Não tem luta. É uma batalha tão ganha que não tem luta. Apocalipse não fala sobre batalha do Armagedon, guerra, não tem isso. Glória a Deus, que não tem nem físico para isso. É uma coisa tão vencida que Satanás sabe que já é derrotado. Ele sabe que já está derrotado. Ele sabe que não vencerá. Agora, tem muito crente tolo, infelizmente a gente tem que dizer isso, que acredita em qualquer bazela que as pessoas falam. Foi o pastor Silas Malafaia, que eu estava assistindo uma pregação dele, aí ele falou, ele pregando, ele falou assim, tem crente que, infelizmente, ele tem o diabo com Jesus como se fosse um clássico de futebol e Jesus estivesse vencendo ou vencido num acréscimo de uma prorrogação. Comparando assim, né? Aí ele disse, meu irmão, ele com aquele jeito desse de besterel, né? Porque nem se compara o poder do nosso Deus para o inimigo. E tem muita gente que dá ênfase ao adversário. É aquela questão que a gente comentou algumas aulas atrás, sobre o ibope, Tem gente que dá muito ibope ao inimigo, Dá um poder a ele que ele não tem. Porque, na verdade, até na pregação de domingo, que eu estava pregando, eu até falei a respeito sobre o valente que Cristo falou, o inimigo, ele é mais valente que o homem, porque ele consegue aprisionar o homem, ele consegue fazer com o homem coisas terríveis. Mas até chegar outro valente, que é mais valente do que ele, que é aquele que, quando ele chega, ele diz assim, olha, sai daqui, desaparece, que quem manda aqui sou eu. Quer dizer, quem é o valente? Quem é o valentão? Eu fico me perguntando, naquela ocasião em que Jesus expulsou uma legião de demônios do Gadareno, quantos murros Jesus deu no Gadareno para expulsar a legião? Nenhum. Quantos empurrões, quantos movimentos físicos Jesus fez? Os demônios pedem autorização de Jesus para fazer uma coisa. Você vê. E Jesus concede. Vão para os porcos, seus imundos, vão para lá. Permite-nos para que vamos aos porcos. Uma legião. Aí você... E Jesus como homem ali. Aí você vê a autoridade. Por isso que
os homens olhavam assim e perguntavam: quem é esse? Que o vento, o mar, os demônios, os homens, tudo obedecem à sua voz. Tudo. A Bíblia ela é perfeita, né? A Bíblia ela começa com o som da palavra de Deus e ela também termina com o som de sua palavra derrotando o pecado. Tudo é pela palavra. Tudo. Né? E aí vamos lá. 32. Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem, as folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Outra metáfora que Jesus está utilizando aqui é a figueira. Jesus já havia se utilizado da figueira em outro episódio para falar sobre a destruição do templo. E agora ele está falando que, assim como a figueira, ela demonstra que está perto de florescer, né? Quando as folhas começam a brotar, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Fiquem atentos aos sinais, fiquem atentos aos acontecimentos, porque no momento em que nós não esperamos, pode acontecer. Nesse contexto, né, a volta de Cristo é uma coisa iminente. Sim, de fato, é uma coisa iminente. Vai pegar muitos desapercebidos, vai pegar muitos dormindo, mas não é uma coisa invisível. A Bíblia ela fala sempre que é eminente, mas nunca que é invisível. Até porque uma coisa eminente é que pega você de surpresa. Uma coisa invisível não pode te surpreender. Então, veja só, né, o raciocínio que Cristo está dizendo. E aí, galera, no versículo 34, ele vai dizer o seguinte: eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Vamos lá, o versículo 34 é o causador de contenda, é o grande problema. Por quê? Vamos lá, esta geração, peraí, então quer dizer que Jesus voltou naquela geração que ele estava dizendo isso? Como é que a gente entende esse texto? Porque ele está dizendo, essa geração não vai passar até que todas essas coisas tenham acontecido. Então, a gente tem três hipóteses. Ou tudo isso que a gente viu era tudo metáfora para a destruição do templo, ou essa geração é a última geração da humanidade, ou a gente tem a terceira hipótese, que é a correta, em que o versículo 34, Jesus está se referindo aqui à destruição do templo. Qual desses acontecimentos aquela geração presenciou? A destruição do templo. E a destruição do templo não era um sinal da vinda de Jesus? Era. Então, veja, Jesus está intercalando as respostas. Né? Vamos lembrar que Jesus está falando de dois eventos aqui. De dois eventos. Então, a gente tem que separar o que é referente à destruição do templo e o que é referente à sua segunda vinda. Desta forma, o versículo 34, esta geração, de fato, aquela geração de Jesus, os apóstolos, as pessoas com 30, 40 anos naquela época, ainda presenciaram o cumprimento das profecias de Jesus em relação à destruição do templo e de Jerusalém. Né? Assim como a geração de Jeremias presenciou a destruição também do templo. Então, a gente vê, né, que está se referindo, então, a esse acontecimento. E aí o versículo 36, que finaliza essa parte, que diz: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Vai, Raiane, fala. Não, eu ia te perguntar em relação ao verso 34 mesmo, antes de você concluir o 36. Você quis dizer, então, que Jesus ele intercalou as duas respostas para os dois acontecimentos, os dois eventos. Exatamente. No caso, da destruição do templo, seria mais para aquele povo mesmo, que já foi uma coisa aterrorizante, e hoje seria para a volta de Cristo. Não, 34 é sobre o templo. Fechou. Porque, vê só, Jesus está respondendo duas perguntas ao mesmo tempo.
Olha, repete de novo, que a internet cortou você falando. Vamos lá. 34, versículo 34, ele está falando sobre a destruição do templo. Esta geração é a geração dele, que está ali com ele. Não passará sem que estas coisas aconteçam. Que coisas? As profecias em relação à destruição do templo. As profecias em relação à sua vinda são reservadas para outro tempo. Que tempo? Versículo 36. Olha o que ele vai dizer no 36. Ninguém sabe a hora nem o dia que essas coisas acontecerão. Que coisas? A sua segunda vinda gloriosa. Você está vendo que ele está colocando, ele está intercalando as respostas aqui. Uma hora ele está se referindo ao templo, uma hora ele está falando sobre sua vinda. No versículo 34, ele fala sobre o templo, esta geração. No versículo 36, ele está falando sobre sua vinda. Ninguém sabe a hora. Nem os homens, nem os anjos, nem o Filho. Só o Pai. Só para embasar essa diferenciação que a gente está fazendo, veja só o que Jesus vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 e 7. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos fizeram a mesma pergunta a ele: quando seria a sua vinda gloriosa? Quando ele restauraria o reino de Israel? E Jesus ele dá a mesma resposta que ele deu antes de morrer: não cabe a vocês saber. O Pai já determinou. Então, veja que eles estão falando do mesmo acontecimento, do mesmo evento. Amém? Então, veja, fechando esse arco, então, né, sobre a vinda de Cristo, né? Irmãos, semana que vem, a gente vai concluir o capítulo 24 e dar entrada no capítulo 25. A gente ainda falta os versículos 37 a 51 do capítulo 24. É um capítulo que é relativamente curto, né? Pequeno, relativamente, mas tem bastante assunto, a gente tem muita dúvida, fala bastante, então o tempo vai passando, a gente vai falando, e realmente é prazeroso da gente conversar, da gente ver e da gente aprender junto. Então, na próxima semana, a gente finaliza o capítulo 24 com os versículos do 37 ao 51. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, algum comentário sobre a aula. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, aqui no 30, feito você leu aqui no 36, né? Ele mesmo fala, mas unicamente o Pai, ou seja, o único, só ele. Aqui, quando ele ressuscita, feito você acabou de ler aqui em Atos, que ele diz assim, né? 7, não vos pertencem saber os tempos, as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele já falou para os discípulos, aqui nessa passagem, que ele não falou assim, como uma resposta lá do outro, que ele diz assim, nem um filho. Aí ele falou assim, não vos pertence o tempo, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ele não falou assim, né? Nem um filho nessa parte, né? Como se fosse ele também. Em Atos dos Apóstolos, ele não fala que ele não sabe. Ele diz que o Pai determinou. Né? Pelo seu próprio poder, né? Sabe. Exato. Porque quando ele ressuscita, ele diz, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, né? Exato. Exatamente. Então, assim, isso é uma pergunta que eu estou fazendo, não é uma afirmação, não. Sim. Então, falando isso,
Isso significa que ele também agora ele sabe a vinda dele? Ou essa passagem é só para o pai? No livro A Segunda Vinda, de John MacArthur, que a gente já mostrou ele aqui semana passada, vê só a resposta dele, né? É o mistério da segunda vinda. Como Cristo poderia, sendo plenamente Deus, mesmo quando estava encarnado, não saber algo tão importante quanto o dia e a hora de seu próprio retorno? Isso certamente não pode significar que ele, de modo literal, desistiu de sua onisciência, porque se na verdade tivesse se despido de quaisquer de seus atributos, na prática teria desistido de ser Deus. Ou seja, ele está dizendo que Jesus não largou a sua onisciência, porque se ele larga um atributo divino, ele larga o fato de ser Deus. Vamos lá. Parece que ele era capaz de privar-se de chamar o seu conhecimento onisciente para sua mente humana consciente, quando era da vontade do Pai que ele fizesse assim. No entanto, ele fazia isso sem nunca, na verdade, se despir de sua onisciência ou de qualquer outro aspecto de sua divindade. Por exemplo, enquanto esteve na Terra, pelo fato de isso estar de acordo com o pleno desejo do Pai, Cristo voluntariamente restringiu a operação do seu poder divino e limitado, de forma que o seu corpo humano estava sujeito a limitações normais da carne humana. Ele sujeitou de modo voluntário o uso de todos os seus atributos divinos à vontade do Pai. Certamente, só essa verdade já é um mistério supremo e impenetrável. Então, isso é algo magnífico. As palavras de Tremendo, né, como ele coloca isso aqui, é algo sublime. tremendo. É tremendo. Quando Paulo vai dizer lá em Filipenses que ele se humilhou em todos os aspectos, ele não abriu mão de sua onipotência nem de sua onisciência, mas ele se limitou a exercer os seus atributos porque ele se submeteu à vontade do Pai. Veja só que coisa interessante. Deus é eterno. Deus é eterno, mas o Filho de Deus morreu. Por que o Filho de Deus morreu? Porque ele teve que submeter à vontade do Pai para que, de certa forma, tornasse possível ser morto para que outros pudessem ter vida eterna nele. Então, É verdade. da mesma forma como a gente equilibra um Deus que é eterno, mas que morre. Um Deus que sabe de todas as coisas, mas que não sabe o dia de sua vinda, enquanto estava limitado aqui na Terra pela sua sujeição ao Pai. Né? É uma coisa muito linda, muito, sei lá, tem coisa que a gente até acho que fica até sem saber, sabe, e explicar essa tão grande maravilha, né? Exato. E isso aí, na verdade, que você estava falando, me fez lembrar, e algumas palavras dele, da oração de João 17, que ele fala alguma coisa lá do início, né? E fala do... Exato. E isso é tão verdade, só para a gente terminar que nosso tempo está acabando, isso é tão verdade que Cristo vai dizer o seguinte: o que eu tenho ouvido do Pai, isso vos digo. Cristo não disse nada de si. Só o que o Pai permitiu, ele passou. Só o que o Pai permitiu. Então, isso é sujeição. Isso é sujeição. O que o comandante disser, eu faço. Se ele não disser mais nada, eu não faço. Se Cristo, sendo Deus, se submeteu ao Pai dessa forma, por que eu não vou me submeter? Por que eu que não vou fazer o que ele manda? Se Cristo, que tinha todo o poder e autoridade, fez. Então, você vê, se Cristo, uma coisa para trazer para a gente fechar o nosso raciocínio, se Cristo, mesmo podendo saber e falar de sua vinda, horário, dia, minuto, segundo, não fez, porque era unicamente do Pai, quando eu ou você e qualquer um tenta adivinhar isso, a gente está tentando o quê? Ser maior do que Cristo. A gente está tentando ser o que Cristo não foi. Ah, não, isso não, você está levando para o outro lado. Não é.
É exatamente isso. A gente não fala isso com as palavras, mas as atitudes mostram isso. Porque o que Cristo está dizendo é: sujeitai-vos perante a potente mão de Deus. Ele não fez isso? Ele não se submeteu? Então, o que eu tenho que fazer é isso também. Me submeter, aguardar e esperar. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Essas aulas sobre escatologia é espetacular, é um assunto que gera muita dúvida, muito debate, mas é fabuloso a gente estudar. Semana que vem a gente volta com mais esse estudo de Mateus 24 e Mateus 25. Então, obrigado aí para todo mundo que participou. Muito bom. Semana que vem a gente volta, para falar mais coisas. Então, pesquisem, tragam dúvidas, tragam ideias, tragam conceitos para a gente debater e discutir. O espaço aqui, vocês sabem que é aberto para todos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender mais de Ti. Senhor, nós te pedimos pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nos prepara e nos mantém prontos para a Tua volta, pois nós sabemos que a nossa única esperança nessa vida é a Tua volta. Mantenha a Tua igreja sadia e limpa e longe do pecado. Nos concede força e sabedoria para permanecermos como pregadores e expansionistas em Teu reino. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Our salvation, like a shepherd, you will lead us to the other side.